Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, seguros. E esse não é o primeiro vídeo que vocês têm meu, mas é o primeiro de gramática. Eu combinei com vocês lá naquele primeiro vídeo sobre depois daquela viagem, que nas segundas-feiras nós teríamos as aulas de interpretação de texto, de literatura, e as quartas de gramática. Mas esse é a primeira semana do segundo bimestre, então começa a partir de agora com esse cronograma, né? Todas as segundas vocês têm algo relacionado a texto, a interpretação, e nas quartas algo relacionado a estudos linguísticos e gramática e análise. Então, esse é o primeiro vídeo nesse aspecto. E na semana seguinte continua dessa forma. Primeiro na segunda-feira, os vídeos de interpretação e às quartas, os vídeos de gramática. Então, o assunto de hoje é variação linguística, que nós começamos a falar naquela última semana de aulas. Vocês, inclusive, fizeram exercício da apostila sobre isso. Então, vamos retomar isso e aprofundar. Variação linguística é o fenômeno comum às línguas de apresentar variedades em função da época, da região, da situação de uso e das particularidades dos falantes. Então, a língua pode variar por motivos diferentes. A língua é usada por um grupo social específico com características próprias e constitui uma variedade linguística. Então, cada diferença no uso da língua é uma variedade diferente. O primeiro que nós vamos ver é a variação histórica. Em sala de aula nós comentamos um pouco sobre isso. A variação histórica é a mudança que as palavras ou construções sofrem com o tempo, e essas mudanças podem ser de som, de forma, de significado. Então, a língua que nós falamos hoje, ela não é a mesma que era falada antigamente e, muito provavelmente, no futuro, ela também vai ser bem diferente do que é hoje. Por quê? Porque muitas áreas novas surgem e trazem consigo novos termos. Então, por exemplo, a tecnologia. Várias coisas vão sendo inventadas e elas vão sendo nomeadas, e se essas coisas não existiam antes, não existiam esses termos. Então, as invenções no mundo vão trazendo novas palavras e a língua vai se modificando. Além disso, as gírias vão entrando no vocabulário, né? Então, as contrações também, por exemplo, antigamente você falava vossa mercê, que virou vós-me-cê, que virou você. E na internet você já escreve VC, né? Ou às vezes até só o C. Você não sabe, né? Então esse C veio lá do vossa mercê. Olha só como a língua se modifica. Para ilustrar isso, eu coloquei um texto aqui que chama Antigamente, que dá bem essa noção. Ele fala assim: antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alfares, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse entremente, esse ou aquele embarcasse numa canoa furada. Então vejam quantos termos aqui vocês provavelmente já ouviram em alguma expressão de alguém mais velho falando, né? Ele começa falando que as moças antes eram tratadas por mademoiselles, então você não chamava alguém de moça, era sempre a mademoiselle. E eram mimosas, né? Muito fofas, muito meigas e muito prendadas. Então elas sabiam aquelas coisas que a sociedade tradicional valorizava, né, de costura, de educação, música. Isso era ser muito prendada. E elas também não falavam que faziam aniversário, elas completavam primaveras. E como as mulheres não gostam de dizer a idade, normalmente elas falavam, eu tenho 18, mesmo quando tinha quase 30, né? Era sempre assim, estou fazendo 18 anos.
E aí ele continua dando vários exemplos. Alguns desses exemplos vocês já devem ter ouvido, né? Tirar o cavalo da chuva, correr para tirar o pé da forca, pregar para outra freguesia. Então, quando nós fizermos uma discussão, de repente eu faço uma chamada de Zoom com vocês e aí a gente conversa, aí eu gostaria que vocês tentassem decifrar esses termos, o que significa cada um deles. Vamos para a continuação do texto. Antigamente, certos tipos faziam negócios e ficavam a ver navios. Outros eram pegados com a boca na botija, contavam tudo tintim por tintim e iam comer o pão que o diabo amassou lá onde Judas perdeu as botas. As donzelas punham carmim e chegavam à sacada para vê-lo apear do macho faceiro. Infelizmente, alguns eram mais que velhacos, eram grandíssimos tratantes. Acontecia o indivíduo apanhar uma constipação. Ficando perrengue, mandava um próprio chamar o doutor e depois ia à botica para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas fedorentas. Mas isso tudo era antigamente, isto é, outrora. Então esse foi um texto do Carlos Drummond de Andrade, que também foi um poeta, mas escreveu várias crônicas. E nesse trecho vocês veem, nossa, esse primeiro parágrafo dessa página tem tantos termos que são frases comuns, né? São ditados. Então fala que alguns ficam a ver navios. O que é isso? A pessoa não conseguiu aquilo que ela esperava, né? Ficou de mãos abanando, outra expressão que significa isso também. Muitos sentidos conotativos aqui, né? Não é literal, não está realmente vendo o navio, mas o que isso significaria se fosse no denotativo? A pessoa está lá do lado de fora vendo os navios passarem, então ela não conseguiu nada, ela só está assistindo. Mas aqui não é o sentido denotativo de dicionário literal, aqui é o sentido conotativo figurado. E nós temos aqui que pegados, né, com a boca na botija. Então essas pessoas também eram pegas no flagra, elas bem no ato de fazer alguma coisa errada. E aí o que elas faziam? Elas contavam tudo tintim por tintim. Então elas falavam abertamente. São todas expressões bem velhas, né? E o texto segue assim, com várias expressões bastante antigas. Então agora vamos para outro tipo de variação, que é a variação regional ou geográfica. A variação regional ou geográfica trata de diferenças lexicais, que são vocabulário, diferenças fonológicas, que está relacionado com a pronúncia e com o sotaque, ou diferenças sintáticas, né, que é a construção da gramática da frase. Então, mudar a ordem das coisas na frase. Um exemplo aqui de variação regional é relacionada com o léxico. Esse texto chama Os Muitos Apelidos da Galinha d'Angola. Cada povo nomeia o mundo como lhe apetece, enfatizando o que lhe chama mais a atenção. A tradicional galinha d'Angola, por exemplo, muda de batismo de região em região. Ganhou variados nomes no Brasil. Galinhola, Angolinha, Tofraco, Pintada e Guiné são alguns deles. O som emitido pela ave foi aspecto que parece ter chamado mais a atenção da população de Minas Gerais e São Paulo, por exemplo. No Maranhão, o atributo físico prevaleceu. Em Portugal e no Rio de Janeiro, a suposta origem do bicho. Então vamos voltar aqui e ver quem provavelmente deu qual nome. Ele fala assim: o som emitido pela ave foi o aspecto que parece ter chamado a atenção da população de Minas e São Paulo. Então, Minas e São Paulo deve ter chamado ela de tofraco. Por quê? Porque quando ela faz um barulho, parece muito com esse som, tofraco. E no Maranhão, parece que foi o atributo físico. Então, provavelmente chamavam de galinhola ou de pintada. E em Portugal e no Rio de Janeiro, a suposta origem. Então, chamá-la de Angolinha, porque vem de Angola, né? E Guiné, que vem, essa galinha vem da África, então de lugares africanos. Nós já tínhamos visto em sala de aula um texto que não é brasileiro e que na hora que nós lemos vocês falaram várias vezes, nossa, o que ele está dizendo aqui? Que termo estranho, que termo estranho. Que foi aquele do livro de vocês, O Vagabundo da Esplanada.
Então eu peguei um trecho só para ilustrar, mas nós já trabalhamos ele, então eu não vou ficar interpretando. Mas só para vocês relembrarem, ele falava assim: cerca de 50 anos, atarracado, magro, tudo nele era limpo, mas velho e cheio de remendos. Sobre a esburacada camisola interior, o casaco, puído nos cotovelos e demasiado grande, caía-lhe dos ombros em largas pregas, que ondulavam atrás das costas ao ritmo lento da passada. Desfiadas nos joelhos, muito curtas, as calças deixavam à mostra as canelas, nuas, finas, de osso e nervo, saídas como duas ripas dos sapatos cambados. Caído para a nuca, copa achatada, abas ondas, o chapéu semelhava uma auréola alvacenta. Então, vários termos que não são brasileiros, né? Aqui eu destaquei alguns, mas tem outros também. Então, essa camisola, que não é camisola de dormir, é uma camisa, demasiado, é bem comum nos textos antigos. Então, aqui é mais, embora esse texto não seja antigo, tá? Mas demasiado grande é muito grande. Os sapatos cambados, que nós tínhamos visto que eram gastos, né, com as solas gastas. A auréola alvacenta é o branco, né, vem de alvo, que é branco. Então, vários termos que não são brasileiros, mas como estão em português, aparecem lá no texto e às vezes vocês têm até que procurar no dicionário. Então, vamos para outro tipo de variação, que é a variação social. Ela pode se dar em relação à idade, à classe socioeconômica das pessoas, ao nível de escolarização, à atividade profissional. Então, tem vários fatores que influenciam na vida social das pessoas que é refletido através da linguagem, né? Vocês que são jovens falam diferente das pessoas que são mais velhas. As pessoas de diferentes classes econômicas também falam diferente. As pessoas que não tiveram acesso à escola, onde você aprende a norma padrão, falam diferente daquelas que tiveram acesso. Atividades profissionais também, né? Elas vêm com alguns jargões específicos. Então, um médico vai trazer um monte de termos médicos para a fala dele, um advogado também vai fazer isso, uma pessoa da feira também vai fazer isso. As palavras relacionadas ao ambiente profissional também mudam a língua. Então, eu trouxe um exemplo. Talvez vocês não conheçam porque é da minha época, não da de vocês, mas uma música dos Mamonas Assassinas chamada Shop Saints, que ele fala: eu dei um beijo nela. Não vou cantar. Vamos só ler. Eu dei um beijo nela e chamei para passear. A gente fomos no shopping pra mó de a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim. Até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Então, muitos termos aqui indicam um falar muito descontraído, muito sem nenhuma adequação da norma padrão. E como ele fala, né, que a felicidade é ter um crediário nas Casas Bahia, provavelmente é uma pessoa de uma classe socioeconômica mais baixa. Então, isso se reflete na fala, né? Eu di ao invés de eu dei, a gente fomos ao invés de nós fomos ao shopping, no shopping, para mod a gente lanchar. Então, ao invés de para nós lancharmos, tem toda aí uma adequação à linguagem bem formal. Comi uns bichos estranhos também, né, bem coloquial, bem formal, até que estava gostoso. Então, são vários termos bem informais. E aqui na sequência, tem um poema do Oswald de Andrade, que é um poeta falando sobre essa variação, que ele chama de vício na fala. Ele diz: para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado e vão fazendo telhados. Então, essas pessoas que vão construindo as casas, né, vão fazendo os telhados, são as pessoas mais humildes que têm esse vocabulário. E ele não fala isso como nenhuma crítica, não, tá? O Oswald de Andrade sempre valorizava o que é o verdadeiro falar brasileiro. Essas pessoas falam verdadeiro português. Não tem nenhum demérito em falar desse jeito. É uma variação
tão válida quanto a norma padrão, adequada a alguns ambientes específicos e outros não tanto, dependendo do ambiente em que você está, uma pode ser até desprezada. Então, daqui a pouco a gente fala disso. Então, o último exemplo é de uma música chamada Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa. Já vi, inclusive, essa música caindo em prova. E Maloca é a casa dessa família que precisou sair da sua residência porque eles iam construir outras coisas, né? Os donos do terreno, então eles despejam essas pessoas que têm que assistir à demolição da casa delas. E como é uma família muito humilde, a forma como a fala deles é representada indica muito isso, corresponde bastante à situação social deles. Então, eu retirei o começo da música, tá só com o final, fala assim: peguemos todas nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paia na grama do jardim e para esquecer nós cantemos assim. E aí relembra, né? Saudosa maloca, maloca querida. Então, a forma como eles falam corresponde exatamente à situação social deles. Isso significa que o Adoniran Barbosa, né, o compositor, não sabia a norma padrão? Ele sabia sim. Mas a proposta dele não era fazer as músicas de acordo com a gramática. O que ele queria era representar fielmente a condição daquelas pessoas. Imagina, se você lesse essa história com as pessoas falando tudo direitinho, tudo certinho de acordo com a gramática, o que você ia pensar? Que não faz sentido, isso é só ficção. Então, faz sentido que a linguagem com essa variação, embora num contexto um pouco mais formal, né, que é o contexto de veiculação pública, mas ainda assim faz sentido que ela seja usada, porque ela corresponde à vivência real das pessoas. Muitas vezes os poetas, os escritores, as pessoas que trabalham com a arte têm essas liberdades, né? Nós chamamos de licença poética, liberdade artística, porque tem um propósito. Então, eles trazem essa variedade para representar a realidade. Então, vamos ver um texto que é o oposto daquele que nós vimos, porque ele trata de uma variação social de um nível tão alto, mas tão alto que é quase incompreensível o que esse homem fala. Então, o texto é assim: diz a lenda que o eloquente Rui Barbosa, ao chegar à casa, ouviu um barulho estranho vindo de seu quintal. Lá chegando, constata haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproxima-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o enquanto tentava pular o muro com seus amados patos, diz-lhe: ó bucéfalo anácrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim por ousares transpor os umbrais de minha residência e pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito de minha habitação, levando meus ovíparos à sorreifa e à socopa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas, se é para a zombaria da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto de tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Simples assim de entender, né? Tranquilíssimo. Tem tantos termos difíceis aqui que eu fiz uma lista de vocabulário que está na próxima página. Mas o ladrão ainda responde, né? Doutor, eu levo ou deixo os patos? Então, completamente incompreensível o discurso dele. Até o ladrão ficou confuso, falou, tá, ok, resume aí pra mim, né? O que eu faço? É pra eu deixar? É pra eu levar? Não entendi nada. Então, uma diferença tão grande de nível social, embora todos nós estaríamos ali no nível do ladrão, né? De o que você quis dizer? Então, é uma variação que mostra que nem sempre o mais elevado é compreensível por isso. Às vezes, ser extremamente elevado também é ruim. Aí, como eu falei,
os termos do vocabulário. Então, bucéfalo, um cavalo, um jumento. Anácrono é de irregularidade da pressão sanguínea. Então, quando ele falava bucéfalo anácrono, ele queria dizer que essa pessoa é um jumento meio que sem coração, né? Se você não tem pressão sanguínea, você não tem coração. E aí ele vai falando, né? Interpelar é interrogar. Eu vou deixar esses termos para que vocês pausem o vídeo e depois vocês voltam no texto e tentem entender o que ele fala com esse vocabulário agora para ver se faz mais sentido. Então, vamos falar da norma padrão e o preconceito linguístico, porque eu falei para vocês que existe preconceito nessa situação, vamos descobrir como. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que, do ponto de vista linguístico, então, simplesmente pegando a língua para analisar, não existe uma forma de falar que seja superior ou inferior a qualquer outra. Você pega a linguagem da pessoa mais simples e da pessoa mais erudita e estudada e, formalmente, de acordo com a estrutura linguística, nenhuma é melhor ou pior do que outra, elas são diferentes. A sociedade, no entanto, atribui certo julgamento de valor aos modos de falar. Então, as pessoas decidiram que uma variedade era superior à outra e as pessoas que falavam essa variedade eram superiores às outras. Na verdade, foi a ordem oposta, né? Tinham pessoas com mais status, mais dinheiro, que falavam de um jeito e esse jeito foi considerado o jeito certo por causa delas. Ao contrário das pessoas que eram sempre à margem da sociedade, falavam de outro jeito, e aí a forma deles falarem acabou recebendo preconceito. Então, a norma padrão é uma idealização de uma variedade urbana de prestígio. Por que idealização? Porque ninguém fala na norma padrão o tempo todo, ela só existe na escrita. Na prática, na fala, vocês veem juízes na TV falando com termos que não são da norma padrão. Você vê o apresentador do jornal falando vários termos que não são da norma padrão. Quando ele fala de uma forma mais rebuscada, né, mais erudita, às vezes ele está lendo. Então, não existe a norma padrão 100% do tempo na fala. Existe na escrita. Mas a linguagem falada veio antes da escrita. A linguagem escrita deveria representar a língua falada, não o contrário. As pessoas não falam como escrevem. A escrita deveria ser como elas falam. Então, apesar disso, existe uma variedade, que é a norma padrão, que é mais prestigiada. E por quê? Porque a norma padrão é mais uniforme para que outras pessoas entendam. Você pega um texto aqui no Brasil, de Portugal, e você entende praticamente tudo. Aparecem alguns termos que você tem que procurar no dicionário, mas você só se toca de que o texto não é brasileiro lá no segundo, terceiro parágrafo. Por quê? Porque eles são bastante semelhantes, apesar de tudo. Então, uma padronização, e é por isso que a norma padrão, facilita que pessoas de diferentes lugares consigam se entender. A escola ensina a norma padrão no Brasil, todo mundo que vai à escola aprende essa variedade. Então, se você conversa com uma pessoa de qualquer parte do país e essa pessoa foi à escola, ela vai entender a norma padrão também. E a norma padrão, como eu disse, tem um prestígio que te dá mais oportunidades profissionais e aceitação em todos os ambientes. Então, tudo que é de prestígio favorece. Por isso que vocês aprendem a norma padrão na escola. Na verdade, vocês já chegam na escola sabendo falar o português. Vocês aprendem isso de criancinhas, mas vocês falam a variedade informal. Na escola, vocês aprendem a norma padrão. Então, vocês sabem falar mais de uma língua. Vocês já são poliglotas dentro da língua. Então, vocês escolhem como vão falar dependendo do uso, da situação. Então, aqui nós temos um exemplo de poema que vai falar desse preconceito linguístico. O poema Aos Poetas Clássicos, do Patativa do Assaré, é uma tentativa de diálogo com esses poetas que são considerados elevados de prestígio,
Por quê? O Patativa de Assaré não é um desses poetas. Ele, na verdade, foi um homem extremamente humilde que não frequentou a escola, aprendeu a escrever assim e falar sozinho, ele era autodidata, nunca se adequou ao português da norma padrão e nem por isso deixou de fazer sua poesia. E ele tinha consciência de que ele não seria tão bem visto pelos poetas considerados clássicos. O poema não está completo aqui, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a continuação dele. Ele tem mais umas 8 estrofes, aqui nós temos as 3 primeiras, mas já dá para ter uma noção da história que ele conta. Ele fala assim: poetas universitário, poetas de academia, de rico vocabulário, cheios de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor de minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em 2 livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. No primeiro livro havia belas figuras na capa, e no começo se lia a pá o dedo do papa, papapia dedo dado, pu o pote de melado. Dá-me o dado a fera é má. E tantas coisas bonitas que o meu coração palpita quando eu pego a rescordar. Então, nota-se que vários termos que ele usa não estão de acordo com a norma padrão, no entanto, é perfeitamente claro a história que ele está contando. Primeiro, ele começa falando com esses poetas, né, que têm um rico vocabulário, falam de muitas coisas, né, cheios de mitologia, e aí ele fala: eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, então ele se desculpa, ele fala: ó, licença, eu não tenho português de vocês, mas eu quero contar sobre o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Então vou falar minha história, mesmo que eu não tenha a linguagem de vocês. E ele fala, né, eu nasci no mato, eu sempre trabalhei, eu não consegui estudar por esse motivo, então mesmo assim, quando eu era pequeno, eu peguei alguns livrinhos e um deles era de alfabetização, né? Esses bem de criança que está aprendendo a ler. Então tem essas repetições, o dedo do papa, papa, pia, dedo dado. Então são essas repetições de quem está aprendendo a ler. E aí isso foi o que ele teve contato. Mas isso deixou ele tão feliz que ele fala, né? O meu coração palpita quando eu pego a rescordar. Então, que coisa sincera, apesar da linguagem mais simples, mais humilde. E aqui eu mostro para vocês que as rimas dele são perfeitas. Eu coloquei as letras iguais em palavras que rimam. Então, universitário com vocabulário, academia com mitologia, pensa com licença, português com camponês e apresenta o sofrimento. Então, nós temos AB, AB, CC, D, EED. Notem que é exatamente o mesmo padrão para as outras estrofes. Então, tem que começar com a primeira rimando com a terceira, porque as duas são A, mato e recato, olha só, rima. Aí eu tenho que ter a segunda rimando com a quarta. Trabalhar e estudar também rima. Agora eu tenho que ter as duas próximas rimando entre si. Idade e felicidade. Olha só, rima de novo. E o próximo tem que ser essa seguinte com a última. Ensaio, Carvalho. Olha só, rimou de novo. E as duas que faltam entre si, escritor e professor. Olha só, o cara nem estudou e ele consegue fazer isso. Vamos ver na última se dá certo? Havia com lia, capa com papa, dado e melado, má lá embaixo com rescordar, né? E bonita com parpita. Perfeito. E eu vou adiantar para vocês, todos das 11 estrofes, aqui só tem 3, mas todos das 11 são assim. Então, mostra um grande nível de sonoridade no poema dele. Ele não estudou e ainda assim ele fez poesias lindíssimas. Então, essa foi a nossa aula de variação linguística e eu só quero terminar frisando mais uma vez. Por favor, fique em casa.
é uma questão de saúde de vocês, da família de vocês, e quanto mais cedo as pessoas tomarem consciência da gravidade da situação, mais cedo o isolamento real começa a ter efeito e mais cedo as coisas se normalizam e nós voltamos ao nosso estudo em sala de aula. Enquanto não for seguro, nós vamos seguindo dessa forma. Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários.